Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, amém? Mais uma vez, nós estamos tendo o privilégio de adorar o nosso Deus, juntamente com os irmãos, com as crianças e também com as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Queremos dar boas-vindas a todos vocês, que Deus vos abençoe de tal maneira que tenham uma semana de paz, coração cheio de alegria, de esperança. Nós vamos estar adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade, e por isso nós vamos estar orando, e logo em seguida nós teremos um cântico de adoração ao nosso Deus. Quero lembrar os irmãos, depois nós vamos falar um pouco mais, nós estaremos festejando o nosso aniversário no próximo sábado e no próximo domingo, 32 anos de igreja organizada. Então no sábado que vem, dia 27, os irmãos têm um compromisso com a sua igreja. Queremos convidar os nossos amigos que estão nos acompanhando, que moram aqui bem próximo, para fazer parte conosco da nossa celebração de 32 anos de igreja organizada. Nós vamos adorar a Deus, teremos testemunhos, muitas coisas vão estar acontecendo, tanto no sábado quanto no domingo. Então vale a pena o irmão, a irmã, nossos amigos estarem conosco. Fica aí o convite. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, entramos na Tua presença, junto com os irmãos, em culto de adoração e louvor a Jesus Cristo. Pai Santo, rogamos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, através dos cânticos, através das orações, através da Tua palavra. Fale aos nossos corações, e que todos nós estejamos com os corações quebrantados e preparados pelo Senhor, para oferecer o nosso melhor, adorando ao Senhor de todo o coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Abençoa-nos, Senhor, dirija-nos, abençoe também os nossos amigos, que têm nos acompanhado nas redes sociais, supra as suas necessidades, e os abençoe abundantemente, pois nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos, boa noite aos irmãos que nos assistem. Quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Que privilégio estarmos na casa do Senhor. Puxa o seu ar, respire bem fundo nesse momento. Como é bom poder respirar esse ar. O nosso nascimento, ele teve um propósito. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, mas fomos criados para o louvor e adoração do nosso Deus. E começar o culto expressando a nossa gratidão por estarmos vivos e por podermos estar na casa do Senhor é motivo de muito louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu quero convidar você a expressar a sua gratidão através desse louvor conosco nesse momento. Louvemos ao nosso Deus. Foi
Crianças estarão saindo agora, até quantos anos? Até 9 anos. Poderão estar saindo para ouvir a mensagem com suas professoras. Amados, nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 37, uma história conhecida. Falaremos sobre sonhando os sonhos de Deus. Hoje, né? Muitos estão fazendo o Enem, as provas, né? E alguns jovens, algumas pessoas da nossa igreja estão fazendo, alguns estão ajudando lá. Estamos sentindo a falta de vários jovens aí, vários irmãos. Gênesis 37. A palavra de Deus nos diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, ainda adolescente, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel aqui é Jacó, tá? Amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Tendo José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nós vamos ler apenas até o versículo 11. E falando, sobre
sonhando os sonhos de Deus. Domingo passado, nós estávamos falando à igreja que você depende de Jesus Cristo para a realização de seus sonhos. Nós trabalhamos um tema nesse sentido, né? Nós dependemos de Jesus Cristo para a realização de nossos sonhos. E nesta mensagem, nós queremos trabalhar sonhando os sonhos de Deus. Principalmente a igreja que conhece a palavra, precisa aprender a sonhar os sonhos de Deus. Nesta introdução, meus queridos irmãos e amigos, esta história de José, filho de Jacó, nós temos muito a aprender sobre os sonhos de Deus em nossa vida. E eu quero sintetizar esta história, né, para que possamos fazer uma aplicação. Porque na verdade os sonhos que José teve foram sonhos proféticos. A Bíblia nos fala que a maneira de Deus falar, antigamente, uma das maneiras de Deus falar é através de sonhos. E Deus está falando com José através de sonhos. Mas José era adolescente, tinha 17 anos. Ele nem tinha noção do que estava acontecendo com esses sonhos que ele estava tendo. O seu pai, Jacó, os irmãos se lembram que Jacó teve aquele sonho espetacular, onde tinha uma escada cujo topo tocava da terra nos céus, e ele teve uma experiência extraordinária, o Jacó, em relação a Deus falar através de sonhos, porque naquela ocasião que ele teve aquele sonho com aquela escada, onde anjos subiam e desciam, e ele ouviu aquela voz de Deus dizendo que ele era o Deus de Abraão, o seu avô, né? E de Isaac, seu pai. E aí, quando ele acordou e que ele percebeu, falou: olha, Deus está aqui, e eu nem sabia, eu não tinha nem consciência da presença de Deus, né? E ele ficou até assustado, falou: que como terrível este lugar, porque na verdade ele tinha aprontado com seu irmão, e ele estava fugindo da casa dos seus pais, porque o seu irmão, chamado Esaú, queria matá-lo, e ele vazou, né? E aí ele percebeu que Deus estava trabalhando no seu caráter, na sua vida. Mas José, que é filho de Jacó, estava tendo uma experiência desse sonho profético pela primeira vez, e por isso eu quero sintetizar aqui algumas lições que a gente aprende aqui nesta história tão linda, né? E depois nós vamos continuar trabalhando com a igreja sobre sonhando os sonhos de Deus. Vamos pensar um pouquinho em José. José, em primeiro lugar, ele escolheu um caminho diferente da vingança para reagir diante da terrível aflição que ele sofreu por causa da inveja de seus irmãos. Essa é a primeira lição que a gente aprende com José. A segunda é que José recusou se deixar levar pelo peso da amargura e da vingança em relação à maldade que seus irmãos lhe fizeram. Uma outra lição que nós aprendemos é que José decidiu andar pela fé quando deparou com o sofrimento e as falsas acusações, principalmente da mulher de Potifar. Uma outra lição que nós aprendemos é que José preferiu andar com Deus e confiar na soberania de Deus quanto ao seu passado, quanto ao seu presente e quanto ao futuro. Exemplo: José confiou em Deus mesmo quando lhe pareceu que ele passaria o resto de sua vida na prisão. Ele chegou a dizer ao copeiro do rei:
lembra-te de mim e fala com o rei Faraó, porque na verdade, os irmãos conhecem a história, sabem que ele revelou o sonho do copeiro que estava preso, que estava para ser morto a qualquer momento, ele e o padeiro. E o copeiro teve um sonho, e José revelou o que ia acontecer, que ele ia voltar ao posto de copeiro do rei Faraó, e isso aconteceu dentro de 3 dias. Quanto ao padeiro, dentro de 3 dias seria morto. E aí, quando ele revelou o sonho do copeiro, ele falou: olha, você vai, não esqueça de mim não, que eu estou aqui na prisão injustamente, eu não fiz nada de errado, conta para mim, conta lá para o Faraó, da minha situação aqui. Só que o copeiro acabou esquecendo, né? Foi lembrar mais tarde. Uma outra lição que nós aprendemos é que José experimentou em sua viagem de escravo até um colar de ouro, até ser governador de todo o Egito, 13 anos. Saiu com 17 anos, adolescente, e só chegou a ser governador depois de 13 anos depois. Esse período de 13 anos foram de muitas provas, situação complicada. É só os irmãos começar a pegar o texto de Gênesis capítulo 37 e ler até o capítulo 50, você vai ter uma ideia completa da história. Eu estou apenas sintetizando por enquanto, nesta introdução. José aprendeu também, uma outra lição, que para cumprir a missão de Deus, para a preservação da vida, ele aprendeu que para cumprir a missão de Deus, para a preservação da vida de muitas pessoas, ele teria que passar pela prova de fogo. Ele aprendeu isso. Uma outra lição importante: os sonhos de Deus para nós também, meus amados irmãos e amigos, vem acompanhado de muitas provas, assim como aconteceu com José. É como o apóstolo Pedro nos fala, 1 Pedro 1,7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, portanto Deus pode nos provar, assim como é testado os metais mais preciosos, para ver se a nossa fé é do tipo precioso que aguenta fogo. Não sei se os irmãos perceberam. Os sonhos de Deus para nós também vêm acompanhados de muitas provas, assim como aconteceu com José. E isso é confirmado pela própria palavra que Deus disse para o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, que o ouro, os metais mais preciosos são provados pelo fogo. E Deus pode estar nos provando a nossa fé, para ver se a nossa fé é preciosa e que aguenta fogo, aguenta as provas de fogo. Isso é importante. Amados, foi Deus que levou José para a escola da vida e revelou a ele o significado dos sonhos. José precisava ir para a escola de Deus, onde ele seria treinado em administração, serviço, santidade e dependência de Deus. É nesses 13 anos que ele foi para uma escola que nós podemos chamar de escola de Deus, onde ele foi treinado em administração, em serviço, santidade, dependência de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, Deus pode nos enviar para algum lugar para que façamos o curso que nos ensinará sobre. Pode ser que Deus esteja mandando ou levando o irmão para algum lugar, para alguma situação, onde você vai aprender sobre dependência de Deus, onde você vai aprender sobre paciência, onde você vai aprender sobre bondade, sobre autocontrole, sobre amor e etc. São frutos do Espírito Santo. Muitas vezes Deus está trabalhando o nosso caráter, a nossa vida, para ver como será o nosso comportamento.
se nós vamos desistir ou se vamos permanecer. A pergunta que eu faço: será que iremos passar no teste, nas provas, assim como José passou? A pergunta para nós pensarmos: o que devemos fazer com os sonhos de Deus em nossa vida? Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer com os sonhos de Deus em nossa vida? Primeiro, deixe Deus ser Deus de seus sonhos. Essa é a primeira atitude nossa, para que os sonhos de Deus possam se concretizar na sua vida. Deixe Deus ser Deus de seus sonhos. Os irmãos me perguntam: mas pastor, mas como? Reconheça que a fonte do sonho, a fonte da visão para a nossa vida, ela vem de Deus. É o que o profeta Jeremias nos fala lá no capítulo 29. Deus está dizendo: eu é que sei que pensamentos, que sonhos tenho em relação a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei que planos, que pensamentos, que sonhos tenho a vosso respeito. E Deus está dizendo: são sonhos de paz. Eu quero dar para vocês um futuro e uma esperança. Porque tem muitas pessoas que projetam um Deus carrasco, um Deus mau, um Deus vingativo, fica projetando uma imagem, por isso que não tem relacionamento com Deus. Mas na verdade o nosso Deus é um Deus cheio de bondade e de misericórdia, e que tem sonhos maravilhosos para a sua vida, para a nossa vida. O profeta está garantindo, mas o que nós devemos fazer com os sonhos de Deus em nossa vida? Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Reconheça que Ele é a fonte do sonho. Foi Ele que colocou aqueles sonhos no coração de José, e foi Deus que realizou, fez cumprir aquele sonho. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, eu quero vos dar um futuro e uma esperança. Em segundo lugar, deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. Quando José contou o seu sonho para os seus irmãos, a Bíblia nos fala que os seus irmãos o odiaram ainda mais, porque eles falaram: José, a preferência do meu pai é por José, ainda mais o meu pai fez uma túnica muito bonita para ele, é o filhinho do papai, e nós, que eram 11 irmãos, meu pai tem nos ignorado. Essa era a queixa dos irmãos de José, os filhos de Jacó. E à medida que José ia contando os sonhos, o ódio aumentava. Não era só ciúme não, era inveja e ódio. Foi desenvolvendo no coração dos irmãos, e eles fizeram um complô. Falaram: nós vamos acertar as contas com o nosso irmão. E eles prepararam algo para resolver essa questão. Mas aqui é a lição que nós aprendemos: o que fazer com os sonhos de Deus em nossa vida. Deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. E eles falam: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, se referindo a José. E eles planejaram jogá-lo numa cisterna e matá-lo. E por providência de Deus, ele acabou sendo vendido, para aquela equipe que estava indo para o Egito, e o comprou como escravo, e eles venderam José para o Egito. Terceira lição que nós podemos aprender, que devemos fazer com os sonhos de Deus em nossa vida, é que deixe Deus ser Deus sobre os fracassos dos que frustraram os sonhos que Ele lhe deu. É interessante notar, eu separei uma passagem aqui em Atos capítulo 7, quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, antes de ser assassinado por testemunhar da sua fé,
ele cita José aqui. Estevão, antes de morrer, pois está testemunhando do seu amor e da sua fé em Jesus, antes dele morrer, olha o que ele fala sobre José. E disse Deus: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, que são os irmãos de José, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Repetindo, os patriarcas invejosos, os irmãos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Portanto, meus amados irmãos, deixe Deus ser Deus sobre os fracassos dos que frustraram os sonhos que Ele lhe deu. José se colocou nas mãos de Deus. A Bíblia fala que Deus era com ele, mesmo diante da maldade que os irmãos lhe fizeram. O que devemos fazer com os sonhos de Deus em nossa vida? Em quarto lugar, deixe Deus ser Deus nos sucessos de sua vida. Os irmãos lendo lá em Gênesis capítulo 50, os irmãos vão perceber, Jacó havia morrido, e os irmãos, logo após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo de retaliação, de vingança por parte de José. Os irmãos estavam conversando entre si: olha, nosso pai morreu, e agora? Jacó é governador, todo mundo se submete a José. Nosso pai morreu, José agora vai vingar toda a maldade que nós causamos a ele. Com certeza ele vai aproveitar agora que ele é governador, ele está aqui, meu pai já morreu. E eles ficaram com muito medo. E a Bíblia nos fala que eles marcaram uma reunião com José, e eles já chegaram diante de José e se prostraram diante de José. Falou: olha, José, até mentiram para José: olha, nosso pai antes de morrer falou para te dar esse recado para você, para você nos perdoar por todo o mal que nós lhe fizemos. Aí José, emocionado, falou assim para eles: olha, pode ficar tranquilo, que no meu coração não tem nenhuma vingança, vocês estão perdoados. Deus transformou o mal que vocês me causaram em bênçãos para vocês, para mim, para todos nós e para toda a nação do Egito. Deus transformou em bênção a maldade de vocês. Pode ficar tranquilo que vocês estão perdoados. Estão perdoados, está liberado o perdão. Aqui não vai ter nenhuma vingança, não. Eu não desenvolvi no meu coração nenhuma raiz de amargura, nenhum ressentimento. Não terá retaliação, coisa nenhuma. Vocês estão perdoados. E abraçou, liberando perdão. Então deixe Deus ser Deus nos sucessos. José, na posição dele como governador, ele poderia ter lançado os irmãos, todos eles lá na cadeia, para sofrer lá, e apanhar lá, e sofrer bastante, mas ele não fez isso. Deixe Deus, em quinto lugar, ser Deus do futuro, enquanto Ele, Deus, executa o seu propósito maior na história mundial. Eu achei também interessante o Salmo 105, que menciona José mais uma vez.
nos ensinando que nós devemos deixar Deus ser Deus do futuro, enquanto Ele executa o seu propósito maior na história mundial. Olha o que diz o Salmo 105, a partir do versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 15. Deus está dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Deus cortou para disciplinar. Adiante deles enviou um homem chamado José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Olha só o versículo 19. Olha o propósito de Deus nos sonhos: até cumprir-se a profecia. Eu não disse para os irmãos que os sonhos que Deus dera para José eram sonhos proféticos? Era Deus falando o que iria acontecer no futuro, e José estava sendo usado por Deus para operar uma grande transformação, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor, ou seja, até cumprir-se a profecia, os sonhos que Deus tinha colocado no seu coração, e provado pela palavra do Senhor. Então, meus queridos, o que devemos fazer com os sonhos de Deus em nossa vida? Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Segundo, deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. Terceiro, deixe Deus ser Deus sobre os fracassos dos que frustraram os sonhos que Ele lhe deu. Em quarto, deixe Deus ser Deus no sucesso de sua vida. E em quinto, deixe Deus ser Deus do futuro, enquanto Ele executa o seu propósito maior na história mundial. Uma outra pergunta: quais são os propósitos dos sonhos de Deus? Quais são os propósitos dos sonhos de Deus? Porque nesta mensagem, o meu objetivo aqui está sendo desafiar os irmãos e os nossos amigos a descobrir os propósitos dos sonhos que Deus tem para a sua vida pessoal. Você precisa descobrir qual o propósito para a sua vida familiar, para a sua vida na cidade, em seu país e para as nações e para a igreja. Nós precisamos descobrir quais são os propósitos de Deus. Cada um precisa buscar essa resposta. Quais são os propósitos de Deus nos sonhos? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na cidade em que você vive, no seu país, nas outras nações e em especial na igreja. Meus queridos irmãos, meus amigos, todos nós somos desafiados por Deus a viver uma vida com propósitos. Nós somos desafiados. Deus tem muitos sonhos para revelar para todos nós. Quais são os propósitos dos sonhos de Deus para a sua vida pessoal, vida familiar, vida na cidade, em seu país, entre as nações e para com a sua igreja? Eu anotei aqui 3 respostas para que você descubra, para você continuar trabalhando essa questão no seu coração, na sua vida. Primeiro, não pare de sonhar. É uma ordem de Deus: não pare de sonhar. Principalmente você que está com problemas de enfermidade, ou você mesmo, ou na família, ou você é um aposentado, você está achando: eu estou aposentado agora. É como diz o Zeca Pagodinho, né, na música: deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Tem gente que aposentou, quer viver uma vida ociosa, sem responsabilidade, sem compromisso com a igreja, com a família, está vivendo uma vida preguiçosa, uma vida irresponsável. E a palavra diz: não pare de sonhar. Ou você que está desempregado, quais são os propósitos dos sonhos de Deus? Em primeiro lugar, não pare de sonhar. Não importam as circunstâncias, continue sendo um sonhador, sonhando os sonhos de Deus. Segundo lugar, procure sintonizar os seus sonhos com os sonhos de Deus. É muito importante para você descobrir os propósitos de Deus nos sonhos. Procure sintonizar os seus sonhos com os sonhos de Deus, lembrando aquilo que nós pregamos domingo passado, lá em Isaías 55, versículo 8, que nós citamos. Deus está dizendo, através do profeta Isaías: os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos e mais elevados do que os nossos. Se você tiver essa consciência que os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus são mais altos e mais elevados do que os nossos, portanto, nós temos que abaixar a bola, nos humilhar e sonhar os sonhos de Deus, deixar que Deus plante os seus sonhos em nossos corações, porque Deus está acima, são mais elevados, mais altos do que os nossos. Terceiro lugar, dependa sempre de Deus para a realização de qualquer sonho. Foi o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Dependa sempre de Deus, dependa sempre de Jesus Cristo, conforme nós pregamos domingo passado, que nós dependemos de Jesus Cristo para a realização dos sonhos. Seja você, meu querido, minha querida, um sonhador, assim como foi José, filho de Jacó, e muitos outros heróis da fé. Seja você um sonhador de Deus. Os irmãos me perguntam: pastor, mas como isso é possível na prática? Como que isso é possível? Sonhar os sonhos de Deus, ser um sonhador de Deus, como isso é possível? Interessante notar que o salmista Davi, um outro herói da fé, nos ajuda a sonhar os sonhos de Deus, e ele nos fala lá no Salmo 37, algumas coisas importantes que nós precisamos praticar para sonhar os sonhos de Deus. Ele fala no versículo 3: confia no Senhor e faça o bem. Ou seja, tenha fé em Deus, conforme diz Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Então, em primeiro lugar, como isso é possível? Você sonhar os sonhos de Deus, confia no Senhor e faça o bem. Segundo lugar, deleita-te também no Senhor, versículo 4, o salmista Davi fala: deleita-te também no Senhor. O que significa isso? Tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Ter prazer em fazer a vontade de Deus significa que você vai viver uma vida procurando agradar o coração de Deus, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas decisões. Você vai ter prazer em obedecer a palavra de Deus. Terceiro lugar, como sonhar os sonhos de Deus na prática? Entrega os teus caminhos ao Senhor, entrega os teus sonhos ao Senhor, conforme diz o versículo 5, entrega para Deus. Quarto lugar, versículo 7, descansa no Senhor. E descansar no Senhor, Davi está nos ensinando que é estar tranquilo, estar em paz.
Não importa a circunstância, não importa as frustrações, não importa a situação do país, porque uma pessoa que descansa no Senhor, ela sabe que lá a própria palavra de Deus nos diz, Deus está dizendo: não temas, porque eu sou teu Deus, e eu sou contigo. Não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Irmãos, uma declaração desta é uma mensagem do profeta Isaías, é uma mensagem profética. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus está declarando isso para nós, meus irmãos. Nós não precisamos ficar com medo. Por isso precisamos descansar no Senhor. E uma outra forma de você praticar, né? Davi está nos ensinando a sonhar os sonhos de Deus na prática. Espera no Senhor. Versículo 7, espera em Deus. Mas você fala: mas pastor, está difícil, como que eu vou esperar? Parece que Deus está demorando muito, eu estou no sufoco, parece que Deus não está me ouvindo, o que está acontecendo? O Salmo 40 dá uma resposta: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. Espere no Senhor. José esperou o cumprimento dos sonhos que Deus havia lhe dado 13 anos. 13 anos de muitas lutas, de muito sofrimento. Ele esperou. Quanto tempo você está disposto a esperar Deus operar a sua vida para realizar os sonhos que Ele tem para revelar a você? A conclusão que nós chegamos, caminhando para o final, eu quero concluir essa mensagem sobre sonhando os sonhos de Deus, dizendo e afirmando a todos os irmãos e amigos que estão nos ouvindo: vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Por quê? Porque os sonhos mais lindos são os sonhos de Deus. Os sonhos mais lindos Deus sonhou para mim e para você, para fazer uma obra aqui neste mundo. E você é um escolhido de Deus, e Deus quer plantar esses sonhos no seu coração. São os sonhos mais lindos, e isso se confirma quando o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, ele fala assim: olha, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Não sei se os irmãos estão percebendo, e eu vou concluir esse pensamento. O profeta Amós está dizendo que Deus está dizendo: olha, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, em todas as nações, fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E é por isso que Jesus declarou lá em João capítulo 6: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E Jesus, quando declarou que Ele é o pão da vida, Ele deixou bem claro na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Jesus matou a fome física de mais de 5.000 pessoas, mais mulheres, mais crianças, ainda sobraram 12 cestos. Só que a multidão continuou
procurando Jesus. Jesus disse: vocês estão me procurando, não é pelo pão que permanece, e sim pelo pão que perece. E pão que perece, o que significa pão que perece? Quero ilustrar da seguinte maneira: uma pessoa, por mais bem sucedida que seja, com bens, muito dinheiro, mansões, pode ter o seu jatinho, o seu iate, bem sucedido aqui na terra, isso é pão que perece. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. E o pão da vida, quando Jesus disse para aquela multidão, e Jesus matou a fome daquela multidão, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E o pão da vida significa que a palavra de Deus, conforme o profeta Amós falou, haverá um momento de fome sobre a terra, fome da palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela os sonhos de Deus. Os sonhos mais lindos, meus queridos irmãos, estão na Bíblia, na palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Isso significa que a palavra de Deus revela os sonhos mais lindos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a nossa cidade, para o nosso país e para as nações. Os sonhos de Deus vai muito além da nossa vida física. Foi o que Jesus disse. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter uma vida bem sucedida, está bem financeiramente? Primeira Coríntios 2:9 fala que os sonhos de Deus são para a eternidade, não é para a nossa vida. Tem pessoas que só pensam na vida aqui na terra, e Jesus deixou claro: pensai nas coisas lá de cima e não nas que são na terra. Tem muitas pessoas que parece que plantou o seu umbigo está aqui na terra, só pensa na terra, não pensa nos céus. E o desafio aqui da palavra de Deus, para você sonhar o sonho de Deus, lá em 1 Coríntios 2:9 fala: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Os sonhos de Deus são para a eternidade, para a eternidade, é para além túmulo, está muito além de nossa vida física aqui na terra. A minha oração é que Deus possa te abençoar a sonhar os sonhos de Deus contidos em sua palavra. A minha oração aqui nesta noite, nesta mensagem, conforme nós começamos, sonhando os sonhos de Deus. José foi um instrumento nas mãos de Deus para matar a fome física, para preservar a vida, abençoar muita gente. E os sonhos que Deus, para nós sonharmos o sonho de Deus, Deus tem um propósito para a preservação da vida, para abençoar pessoas, não só aqui na terra, mas principalmente além túmulo, para a eternidade. Que os irmãos, que nossos amigos possam entender que vale a pena você entender que neste livro aqui estão os mais lindos sonhos de Deus para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a cidade, para o nosso país e para as nações. Que Deus te abençoe a descobrir e viver nessa dependência de Jesus, sabendo que nós dependemos dele para a realização de nossos sonhos. Que seja assim para a glória do Senhor. Amém.